reunião de Apocalipse, né? Nós estamos na mensagem número 103, desde que nós iniciamos, lá no capítulo 1, e o título dessa mensagem é O Cavalo Amarelo, né? Cavalo Amarelo. Então, vamos começar hoje, irmãos, o quarto selo. Nós estamos no contexto de Apocalipse, capítulo 6. Irmãos, se recordam? Nós já viemos falando quando o Senhor abre o primeiro selo. Você se recorda? O primeiro selo, quando o Senhor abre, é o cavalo branco, certo? E representa a pregação do Evangelho, certo? E aí o Senhor abriu o segundo selo. O segundo selo é o cavalo vermelho, que representa a guerra. E o cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele tem uma espada na mão. Tem uma espada na mão, certo? E nós falamos na mensagem passada do terceiro selo, que é o cavalo preto. O cavalo preto, ele tinha um instrumento na mão, que era uma balança, ou nós falamos uma balança ou um jugo. Boa noite, irmão. Amém? Cheguei. Amém? Uhul. Então, tinha um jugo, né? Então, tinha um jugo e esse jugo é o instrumento que é a balança, né? Que é a mesma palavra balança, que representa, nós falamos para os irmãos, representa a fome, não é? E aí, nós vamos entrar agora no quarto selo, que é o quarto cavalo. Então, vamos ler juntos, irmãos? Ah, enquanto irmãos vão abrindo as suas Bíblias aí, nós queremos dizer para os irmãos que nós vamos ler muitos versículos, né? E como é uma mensagem, esses cavalos, fora o cavalo branco, que é maravilhoso, né? O cavalo, os três cavalos que vêm logo depois, o segundo cavalo, que é a guerra, o terceiro cavalo, que é a fome, e esse quarto cavalo, que é a morte, essa é uma mensagem muito, não deixa de ser uma mensagem, vamos dizer assim, irmãos, pesada, né? Porque isso mostra o julgamento do Senhor. Então, espero que os irmãos tenham isso em conceito, tá? Mas vamos lá, vamos ler. Apocalipse capítulo 6, versículo 7. Diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo. Então, vocês se recordam, né? O padrão é sempre esse, nos primeiros quatro selos. O Senhor, ele abre o selo, mas quem anuncia a vinda, a vinda do cavalo, que anuncia esse cavalo para andar, são os seres viventes. E como só existe quatro seres viventes, o primeiro ser vivente anunciou o primeiro cavalo. O primeiro ser vivente, você se recorda, era o leão. O segundo ser vivente anunciou o segundo cavalo, que é a guerra, e quem anunciou foi o boi. O terceiro ser vivente, que anunciou o terceiro cavalo, que é a fome, é o homem. E o quarto ser vivente, que vai anunciar agora, daqui a pouco nós vamos ver, é a águia, tá? Então, se você, talvez, irmão, talvez tenha algum irmão aqui ou outro não esteja entendendo plenamente o que nós estamos falando, eu aconselho vocês a acompanhar as mensagens de Apocalipse aqui para frente, não perderem, irmãos, porque senão vocês não entendem, tá? O que vai ser falado aqui para frente. Tudo aqui para frente, irmãos, está totalmente ligado uma coisa na outra. É muito importante, irmãos, não percam a linha, tá bom? Então vamos lá. Aí fala assim: ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno, na verdade, a palavra inferno, no grego não é inferno, é Hades, tá? Gravem isso. E o Hades o estava seguindo. Então, vocês estão entendendo a figura, né? O cavalo, ele começa a cavalgar, esse cavalo amarelo, ele está montado por um cavaleiro, esse cavaleiro é a morte, está bem definido aqui, e inclusive é o único dos quatro cavalos, esse é o único que está claramente revelado quem é o cavaleiro, porque no primeiro cavalo, que é o cavalo branco, é, nós, por revelação, nós entendemos que o cavalo branco ali, nós explicamos muito para os irmãos sobre isso, que o cavaleiro do cavalo branco é a pregação do evangelho, mas não está escrito claramente sobre isso. Isso é por
revelação do Senhor, né? E nós explicamos detalhadamente sobre isso. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, lá não está explicando claramente que é a guerra, mas por entendimento e revelação entendemos que é a guerra. O terceiro cavalo, que é a fome, que é o cavalo preto, o seu cavaleiro, também não está escrito lá claramente que é a fome. Nós entendemos isso por revelação. Porém, o quarto cavalo, que nós estamos falando aqui agora, o cavaleiro, está claramente definido. Esse quarto cavalo é a morte, está muito claro aqui, tá dizendo claramente, está assim, olha, sendo este, vamos ler versículo 8, e eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno, o Hades, então está falando claramente quem é o cavaleiro, está bem claro aqui, né? Nem precisa de interpretação. Está dizendo que é a morte. E o Hades, o inferno, a palavra grega para inferno não é inferno, é Hades, né? E o Hades o estava seguindo. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E foi-lhes dado, foi-lhes dada, foi dar autoridade para os dois. Foi-lhes dar autoridade para o cavaleiro, que é a morte, para o Hades, dada autoridade sobre a quarta parte da terra, sobre um quarto da terra, ou seja, 25% da terra. Sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra, tá? Então, nós vamos explicar para os irmãos detalhadamente cada um desses itens, desses versículos. Mas eu queria dizer para os irmãos também de antemão que nós vamos ficar um pouco, algumas mensagens, talvez mais uma ou mais duas mensagens só quarto selo. Porque na mensagem que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos falar uma mensagem especificando, explicando para os irmãos sobre, sobre a morte e o Hades, como as duas coisas caminham juntas, tá? E nós vamos explicar para os irmãos o que é o Hades, com detalhe, porque é importante, irmãos, entender sobre o Hades, porque esse entendimento do Hades, que é mencionado aqui, vai nos dar preparação para entender o quinto selo, tá? Que mais para frente nós vamos falar sobre o quinto selo. Então, nós vamos ficar pelo menos umas duas ou três mensagens, essa e mais uma, ou essa mais duas, falando sobre essa questão do quarto cavalo, tá? Do quarto selo. Eu queria só mostrar para os irmãos no finalzinho do versículo 8. Observem algo muito, muito interessante. No final do versículo 8 fala assim: E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Para quê? Para matar a espada. Ora, o que é a espada? A espada é o segundo cavalo. Você se recorda que o cavalo vermelho, o cavalo da guerra, o cavaleiro tinha uma espada na mão? Você veja, o segundo cavalo está incluindo aqui, está seguindo esse quarto cavalo, a espada. Aí fala, pela fome. Ora, o que é a fome? A fome é o terceiro cavalo, que é o cavalo preto. Ou seja, tá vendo? Uma coisa vai levando a outra, o cavalo vermelho vai seguindo, aí o próximo cavalo que vem em seguida é a fome, que é o cavalo preto, e agora vai vir o quarto cavalo propriamente dito, né? Com a mortandade e por meio das feras da terra, tá? Então, essa parte aqui, a mortandade e as feras da terra, é especificamente a ação do quarto cavalo, mas o quarto cavalo engloba os outros dois também. Não que ele seja, o quarto cavalo seja a união dos outros cavalos, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que ele vem resumindo tudo, porque ele não é a morte, então, e logo atrás desse cavalo da morte vinha o Hades. Então, aquilo que esse cavalo ia matando, o Hades ia recebendo, né? Então, o Hades é a parte onde ficam os mortos, né? Que fica no centro da terra. Vamos falar sobre isso na mensagem que vem. Então, aquilo que esse cavalo ia matando com a morte, o Hades ia recebendo. Então, a pessoa morre, qual é o destino dela? O Hades. Por isso que o Hades vai seguindo a morte, tá? Veja o que fala o versículo 8. E olhei, eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno, o Hades, o estava seguindo. Então, o cavaleiro vai matando e o Hades vai recebendo os que vão morrendo, tá? Só como é que ele mata? O estágio final é a morte, mas como é que ele mata? Ele mata usando a ação dos outros cavalos que vêm antes dele, né? Ou seja, ele mata usando o cavalo vermelho, que é a espada, o cavalo preto, que é a morte, ou que é a fome,
E por fim, ele vai usando a ação dele também, que é a mortandade e as feras da terra. Irmãos, estão entendendo isso, irmãos? Espero que não esteja complicando os irmãos, porque também, na verdade, é simples. Só estou mostrando para os irmãos que qual é o resultado do segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que é a espada? Matar, certo? Qual é o resultado do terceiro cavalo, que é a fome? É matar as pessoas. E qual é o resultado do quarto cavalo, que é propriamente a morte? É resumir a guerra, a fome e as pestes e as feras do campo, tá? Por que eu digo pestes, irmãos? Porque é importante, irmãos, entenderem isso, irmãos. É fundamental. Quando fala aqui, ó, no final do versículo 8, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte, e o inferno, o Hades, estava seguindo, e foi-lhes dar autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Como é que vai matar? Como é que vai matar? Vai matar usando a espada, segundo cavalo, a fome, terceiro cavalo, e com a mortandade. Quando fala mortandade, irmãos, gravem isso. Pra vocês entenderem. Mortandade, o sentido aqui, mortandade é peste, pestilência, praga, epidemias. Por isso nós vimos tantas epidemias acontecendo, né? Recentemente passamos por uma, que é a pandemia do Covid, não é? Mas já teve tantas epidemias e pandemias, né, na história, desde que Cristo ascendeu, lá no capítulo 5, né, nós vimos, desde a história de Cristo ascendeu até a volta do Senhor, quantas epidemias já aconteceram e quantas ainda vão acontecer, nós nem sabemos. Por exemplo, né, na época medieval, teve a peste negra, né? A peste bubônica na Europa matou tanta gente, não é? É, já teve depois, no início do século, do século retrasado, 1900 e alguma coisa, 1901, 1900, no virado do século XIX para o século XX, 1800 para 1900, teve a pandemia da influenza, né? Que hoje a influenza para nós é uma gripezinha, mas naquela época matou milhões de pessoas. Ou seja, é uma peste, não é? Depois, outra peste que veio, né? Mais recentemente, irmãos, na década de 80, década de 70, década de 80 do século passado, 1970 para 80, foi a AIDS. Então a AIDS veio, e pegou o mundo inteiro, matou milhões de pessoas. Então veja como as coisas vão acontecendo, né? E aí eu me recordo que lá por volta do ano 2008, 2010, se não estou equivocado, alguma coisa assim, teve a pandemia do H1N1. Você se recorda do H1N1? E matou muita gente também. Não tanto quanto o Covid. E mais recentemente o Covid. Então, essa palavra mortandade, irmãos, gravem isso. Ela quer dizer, na verdade, peste, praga, pestilência. Tá bom, irmãos? Isso é fundamental para vocês entenderem. A palavra mortandade, na verdade, ela é a mesma, é uma palavra semelhante no grego, é uma palavra muito semelhante à palavra morte. O nome do cavaleiro é morte. Lembra que fala no versículo 8? O seu cavaleiro chama morte. A palavra morte e mortandade no grego, elas são muito semelhantes. Por isso chama mortandade, né? Porque vem de morte. Não sei exatamente igualzinho a mesma palavra, não, mas são muito semelhantes. Porque que é a mortandade? Mortandade é as pestes, as pragas que provocam a morte, que a morte está utilizando, tá? Então, esse cavaleiro, ele vai matar usando de que maneira? A morte, já que o cavaleiro é a morte, vai matar usando essas coisas. Matar usando a espada, a fome, as pragas, as epidemias, pandemias, pestes, pestilências e as feras do campo. São os animais, tá? Isso é importante nós entender. Agora vamos voltar para o início do versículo, do versículo 7, para explicar com detalhe para os irmãos. Eu só quis aqui explicar o contexto para os irmãos, tá bom, irmãos? Então vamos começar explicando desde o iniciozinho. Então vamos lá. Primeiro, o cavalo, eu queria explicar antes de tudo sobre essa cor do cavalo. Fala, em versículo 8 fala, e olhei e eis um cavalo amarelo. Na verdade, irmãos, a palavra grega para amarelo não é bem amarelo. A palavra grega é chloros, tá? Chloros é a mesma palavra em português de cloro. Água com cloro. Jogar água sanitária, jogar cloro, né, na água, tá? Então,
Por que cloro? Porque cloro, o cloro, esse elemento químico que é o cloro, ele dá uma coloração, se você for observar concentrado mesmo, bem concentrado o cloro, ele dá uma coloração meio amarela esverdeada, tá? É uma cor mais ou menos de pálida, é uma cor meio assim, é um verde pálido, não é esse verde, não é o verde das plantas vivas, não é o verde. Vocês estão conseguindo me ouvir, irmãos? Tá dando para ouvir o som? Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá? Eu acho que é a distância daqui da câmera. Deixa eu aproximar mais aqui. Sim, estamos ouvindo, irmão É. Gustavo. E pedir para os irmãos também que puderem, nos seus instrumentos Irmão aí. Gustavo, parece o verde da Estátua da Liberdade. É, isso. Exato, irmãos. Então, eu pedi para os irmãos tentarem falar, pegar os seus celulares, computadores, e botarem bem alto aí também, tá bom, irmãos? O volume. Porque aqui eu estou limitado no microfone aqui do computador, né? Então, vou tentar falar um pouquinho mais alto. O que é que acontece, irmãos? Esse verde não é o verde, o irmão Elisafá citou aí, né? É o verde da Estátua da Liberdade. É mais ou menos aquilo ali. É um verde. Sabe quando você pega uma planta e ela está morrendo? Quando ela está viva, uma planta viva, ela está um verde bem intenso, não é verdade? Agora, quando a planta, uma folha, começa a morrer, igual um capim, quando o capim está no auge dele, está na estação das chuvas, ele é um capim verde, bem verde, não é? Lindo de se ver. Mas quando ele está morrendo, ele está sob efeito da morte, quase morrendo, ele vai ficando meio amarelado, um verde pálido, um verde amarelado, não é verdade? Essa é a cor desse cavalo. Esse que fala cloros, tá? É o amarelo esverdeado. É igual a pessoa doente. Você vê, pega uma pessoa doente, quando ela tá muito doente, o rosto vai ficando pálido, a cor dela vai ficando pálida. É sinal que ela está aproximando da morte. Por isso que esse cavalo é um cavalo esverdeado, tá? É um cavalo da morte. É a cor das pessoas que estão sob a influência da morte. Elas não estão cheias de verde, de vida. Elas não estão com uma planta, um capim cheio de verde, que está recebendo água intensamente, luz do sol, aí ele está bem verdinho. Não, é o capim que ele está começando a perder água. Ele já não recebe a água, já não recebe a luz suficiente, então ele vai ficando verde, claro, pálido, até ficar morto, não é isso? Essa é a cor desse cavalo. Então é importante você entender esse detalhe aí, tá? Não é esse amarelo, igual amarelo de ouro, não, não é nesse sentido, não, tá, irmãos? Então vamos ver aqui. Quem que anuncia? Vamos começar pelo versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. Então, quem está anunciando é o quarto ser vivente. Quem é o quarto ser vivente? Vamos entender? Vamos ler. Já falei para os irmãos que é a águia voando, né? Mas vamos ver na Bíblia. Vamos ver lá, Apocalipse capítulo 4, no versículo 7. Fala assim, vou ler para vocês. Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Estou lendo Apocalipse capítulo 4, versículo 7. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente, que é o que anuncia o quarto cavalo, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Observem isso. O quarto ser vivente é como a águia não sentada, não uma águia que está repousando sobre uma pedra, sobre um galho qualquer, sobre um tronco de árvore. Não. É a águia como está voando. Uma águia, quando está voando, ela está olhando. Imagina uma águia voando. Quando a águia está voando, ela está olhando de cima para baixo. Ela tem uma visão muito elevada, certo? Uma águia voando, ela consegue ver coisas que quem está na Terra não consegue ver. Ela consegue ver distante, não é? Por exemplo, eu que estou aqui na Terra, eu consigo ver, quem sabe, 200 metros na minha frente. Mas uma águia voando consegue ver 2 quilômetros na minha frente. Eu não consigo ver, porque ela está vindo lá de cima. É igual quem está no avião, consegue ver muito mais longe do que quem está na Terra, tá? Então, essa águia voando, ela tem uma visão privilegiada. Ela não está sentada, está voando, ela está vendo longe. E outra coisa, uma águia voando, ela tem rapidez, tá? Ela é muito rápida. Ela tem visão longe
Visão bem distante e ela tem velocidade, porque ela está voando. Uma águia voando é muito mais rápido que alguém correndo. Irmãos, estão entendendo isso, irmãos? Esse é um princípio muito importante. Quando uma águia está voando, ela está voando para quê? Você sabe que a águia um animal, é uma ave de rapina. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela come carne, tá? Ela é carnívora. Ela gosta de comer animais, principalmente que já morreram, né? Mas animais vivos também. Então ela pega cobra, ela pega é, pequenos, pequenos filhotes de outras aves, ela pega peixes, tá? Até peixe ela consegue pegar na água, correndo, né? Então, ela está voando, mas ela faz isso quando ela está voando. Quando ela está voando, ela está olhando para baixo, assim, para vendo como é que está a situação na Terra, tá? A situação na Terra, ela está voando, vendo como é que está a situação na Terra, preparada para pegar o animal que ela quer. Ou seja, para dar o bote dela, tá? Então, ela tem uma visão privilegiada, ela tem velocidade para pegar o bote. Então, vamos voltar agora. Entendendo isso, irmãos, é mais fácil irmãos entenderem. Então vamos para o quarto selo. Quem anuncia o quarto selo é o quarto ser vivente, é a águia voando. Por que tem a ver a águia voando com relação com o quarto cavalo? Por que tem que ser esse ser vivente que anuncia? Porque, veja, dos quatro cavalos, vê se irmãos entendem isso, tá? Dos quatro cavalos, esse é o único cavalo, já falei várias vezes essa mensagem, que está claramente definido, demonstrado quem é o cavaleiro. É o único que está claramente identificado. O próprio texto é identificado, está falando que o cavaleiro é a morte. Como eu expliquei para os irmãos, o primeiro cavalo branco, nós sabemos que é apareceu no Evangelho por revelação, mas não está claro ali. O segundo cavalo, nós sabemos que o cavaleiro é a guerra por revelação, mas não está claro ali. O terceiro cavalo, nós sabemos que o cavaleiro é a fome por revelação, mas não está claro ali. Agora, o quarto cavalo, o cavaleiro, está claramente definido, é a morte. Agora, o que que tem a ver isso? E outra coisa, não só é a morte, mas esse cavaleiro ele vai juntar a vingança dos outros dois cavalos que vêm antes dele. Ele vai juntar a espada do cavalo vermelho. Nós vimos no último versículo, né? Que ele vai matar usando a espada do cavalo vermelho. Ele vai matar, já que ele é a morte, ele vai matar usando a fome do cavalo preto. E ele vai usar para matar também as pestes, pestilências, pragas e as feras do campo. Ou seja, é como se esse quarto cavalo fosse a finalização da vingança dos outros dois cavalos que vieram antes deles, tá? O cavalo branco é uma bênção, vocês sabem, pastor evangélico, então não tem nada a ver com vingança, nada disso. Mas os outros dois cavalos, a guerra e a fome, produzem morte, tá? E vai se consumir nesse quarto cavalo. Então, esse quarto cavalo é como se fosse a consumação, o complemento final, o resultado final da ação dos dois cavalos que vieram antes dele. Não estão entendendo isso, irmãos? Como se fosse a vingança final, tá? Agora, o que que tem a ver com a águia voando que anuncia? A águia na Bíblia é um símbolo, no Velho Testamento, principalmente, irmãos, a águia na Bíblia, no Velho Testamento, é um símbolo dos profetas, tá? E da visão profética que os profetas têm. Por que os profetas? E por que visão profética? Por que a águia é esse símbolo deles? Porque os profetas, quando eles, no Velho Testamento, anunciavam algo, eles estavam revelando algo que ninguém sabia. Quando Deus queria revelar alguma coisa para o seu povo, no Velho Testamento usava os profetas. Então, os profetas davam revelação. Por que que eles davam revelação? Porque eles estavam sendo usados pelo Senhor, ou seja, eles tinham uma visão muito alta da situação, como a águia, tá? A águia não tem uma visão muito elevada, porque está lá em cima. Lembra que o quarto ser vivente é uma águia voando. Então ele tem uma visão, a águia tem uma visão, vai muito mais longe que todo mundo está na Terra. Os profetas também tinham uma visão de algo muito distante, algo futuro, profecias futuras, que os outros que não eram profetas não sabiam, tá? E esse ser vivente está anunciando, revelando quem é o cavalo, que é o cavalo, que o cavaleiro é a morte. É o único dos quatro cavalos que está claramente identificado que é a morte. Por quê? Porque esse ser vivente, que é a águia voando, ele, como tem uma visão elevada, ele consegue anunciar, revelar quem é esse cavaleiro. Vamos entender esse princípio, irmãos?
tá? A águia é um símbolo da visão profética, que a águia voando, ela tem uma visão muito elevada. Então ele revela quem é o cavaleiro. É o único dos 4 cavalos que está revelado quem é. Porque o quarto ser vivente está revelando é o símbolo dos profetas, que dá a revelação. Entenderam, irmãos, esse princípio? E segundo, a águia também não é só um símbolo da visão dos profetas do Velho Testamento, mas também é um símbolo da vingança de Deus. Por que vingança de Deus? Porque quando os profetas anunciavam muitas vezes no Velho Testamento, eles anunciavam a vingança de Deus, que Deus ia vingar contra o seu povo, ou ia vingar a favor do seu povo ou contra o povo de Deus. Por quê? Porque o povo tinha se rebelado contra Deus. É como se fosse a revelação da vingança final do Senhor. Quer ver? Eu vou explicar isso para os irmãos melhor. Vamos ler alguns versículos, só para os irmãos entenderem? Vamos ler rápido, tá, irmãos? Eu estou dando versículos para os irmãos entenderem esses princípios. Então, vamos lá, Deuteronômio, capítulo 28. Vou ler para os irmãos rapidamente. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49. Só para ilustrar para os irmãos. 28, 49. Fala assim, ó. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Ó, quem é que falou isso, que o Senhor levantar uma nação contra ti? É os profetas, tá? Quem está falando isso é os profetas. Aqui, na verdade, né? Moisés está falando aqui. Está no capítulo sobre as maldições, tá? Olha o versículo 20, Deuteronômio 28, versículo 49. Olha que Moisés, na qualidade até de um profeta também, né? Ele representa a lei, mas ele também tinha a profecia também, né? Então, por exemplo, aí lendo o versículo 20, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá. Olha o voo de águia, que vem de longe. Como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz, ó as feras do campo, de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará, terá piedade do moço. Tá vendo, irmãos? É um símbolo da vingança. Se o povo desobedecer ao Senhor, aqui está no capítulo das desobediências, né? Se o povo do Senhor desobedecer a Deus, Deus então usa a visão profética para anunciar uma vingança final, tá? Olha Oséias, por exemplo. Dá outro exemplo para os irmãos aqui. Oséias, capítulo 8, versículo 1. Fala assim: emboca a trombeta, quer dizer, bota a trombeta na boca. Para quê? Para anunciar algo, né? Ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Por quê? Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Tá vendo? É o Senhor anunciando a vingança, mas é com a trombeta, como se fosse uma visão profética, um anúncio, tá? De uma águia, tá bom? E da rapidez como vai vir. Olha mais um versículo para ilustrar para os irmãos. Abacuque, capítulo 1, versículo 8. Fala assim: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham, olha os cavaleiros aí, irmãos, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Tá vendo? Se você ler o contexto, é o contexto de que Judá será castigada pelos babilônicos. Tá? Então, o senhor está falando que os babilônicos viriam sobre o reino de Judá, e veio mesmo, né? Então, você veja, o símbolo da águia é um símbolo da visão de longe, da visão profética que revela quem é o cavaleiro, da vingança que vem rápida, tá? E da vingança que vem rápida. Então, é por isso que quem anuncia esse cavaleiro final, esse cavalo final, e dos 4 cavalos, esse é o cavalo final, né? O último cavalo. Quem anuncia é o quarto ser vivente, porque ele tem uma visão que revela quem é o cavaleiro e revela o final total da vingança, que é como é que vai completar a morte toda, né? A morte vai vir completar o que os outros cavalos começaram, o que a guerra começou, o que a fome começou, e esse cavalo amarelo vai terminar com
peste, praga com as feras do campo, levando a morte, e o Hades vai englobando quem morre. Então, isso é para mostrar para os irmãos por que estou explicando para os irmãos por que é que quem anuncia é o quarto ser vivente, que que é a águia voando, tá, irmãos? Agora vamos entender, irmãos, espero que vocês tenham entendido isso. Aí, fala assim, ó, lê para os irmãos, né? Voltando a Apocalipse, capítulo 6, para continuar o versículo, né? Fala assim, aí anuncia, versículo 8 agora. E eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o Hades o estava seguindo. Então veja, como eu falei para você, né? Sempre a morte e o Hades caminham juntas. A morte vai e o Hades segue. Quer ver um exemplo? Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Vamos ver só para ilustrar rapidamente esse ponto, né? Vamos para Apocalipse mesmo. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 fala assim, ó. É, versículo 18. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Que é a própria palavra do Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 18. Você fala assim. Vamos ler o versículo 17. Quando o vi, João falando quando viu o Senhor, né? Caía a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e estive morto. Mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho, olha só, e tenho as chaves da morte, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quando você lê inferno na sua versão em português, lembre-se, a palavra no grego é Hades. Por isso eu vou sempre falar Hades, tá bom? Ele tem as chaves da morte e do Hades, tá? Ou seja, a morte vai na frente e o Hades vai seguindo a morte, tá? Mas aleluia, ainda que esse cavalo, que é a morte, venha matando um quarto da população da Terra, o Senhor, ele tem a chave na mão, ele controla a morte e ele controla o Hades. Amém! Graças ao Senhor, nosso Senhor, nós estamos do lado do Evangelho, nós estamos do lado do primeiro cavalo, nós estamos seguindo o primeiro cavalo, o cavalo branco, que é o cavalo que saiu vencendo para vencer. Nós estamos do lado daquele que fala em Romanos 8, que fala que ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte pode, nem essa morte, esse cavaleiro pode nos separar. Nem a fome lá fala. Nem a espada lá fora, ninguém pode nos separar do Senhor, porque Ele tem as chaves dessa morte e desse Hades. Amém! Mas você veja como eles andam juntos? Quer ver outro exemplo como eles andam juntos? A morte e o Hades andam juntos? Só para ilustrar para os irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Diz assim: aqui é o julgamento final, depois do milênio, tá? Quando o Senhor vai estabelecer o trono branco, lá no final da Bíblia. Versículo 20. Fala, o antepenúltimo capítulo da Bíblia, né? Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Quando fala a morte e o além, na verdade o além aqui é Hades, tá? No grego. Então a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, olha só, a morte e o inferno, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá vendo como é que a morte e o Hades, eles andam sempre juntos, tá? E esse cavalo, por isso esse cavalo é a morte e o Hades vai vindo atrás, vai seguindo, tá? Então, isso aqui foi para mostrar para os irmãos como eles andam juntos. Então, vamos voltar lá. Depois, a mensagem que vem, irmãos, se sim o Senhor permitir, nós vamos falar a mensagem só sobre o Hades e a morte, para vocês entenderem, tá? Mas vamos lá para Apocalipse agora, voltar para o capítulo 6. Vamos voltar para o versículo novamente, né? Aí fala assim, Apocalipse capítulo 6, versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro seria chamado Morte, e o inferno, o Hades, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a peste, mortandade, praga e por meio das feras da terra. Então, vamos ver esses versículos aqui. Agora, é importante a gente mostrar para os irmãos, deixar bem claro, irmãos, que tudo isso, quem é que permite que tudo isso aconteça? Esse cavalo amarelo é terrível.
A morte é terrível, irmãos. Eu não tenho tempo aqui, irmãos, né? E também, também não tenho tanto encargo também, para mostrar para os irmãos como a morte não é algo tão simples quanto os irmãos pensam, irmãos. Não é tão simples assim. A Bíblia cita a morte de várias maneiras, tá? A Bíblia detalha essa morte com várias palavras diferentes. Eu vou só citar rapidamente aqui, porque meu alvo não é falar sobre isso, nem meu encargo, porque falar da morte não é algo muito agradável, não. Mas só para os irmãos entenderem, a Bíblia fala que a morte tem portas, chaves, que a morte tem sombra, a sombra da morte. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, a morte, ela faz uma sombra, ela faz um efeito sobre nós. Você pode não estar ligado na morte, mas você pode estar na área de influência da morte, por exemplo. Uma sombra, quando eu passo aqui, por exemplo, eu passei aqui do lado do Natal. Eu não caí em cima do Natal aqui, mas só passar perto dele, a minha sombra passou perto do Natal. Eu não passei em cima do Natal, mas a minha sombra passou. Então a morte, ela pode não passar, não agir diretamente em nós, mas a sombra dela pode agir sobre nós. Ou seja, a sombra é a área de influência dela. Às vezes alguém não está tocando na morte diretamente, mas está sob a área da influência da morte, que é a sombra. E se você acha que isso é palavra bonita, é só uma palavrinha, ou é só uma maneira de falar, você está muito equivocado. Porque, não que o irmão pense assim, tá, irmão? Mas isso é um equívoco das pessoas. Por que eu quero dizer isso? Porque Salmos 3 fala, ainda que eu ande, não é no vale da morte, é que ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então, o salmista fala da sombra da morte. Veja como a morte, ela tem uma influência muito grande, não é? E se nós olharmos, não só a morte, mas se nós olharmos também, lá no Mateus 4, fala, por exemplo, o Senhor falou da soma da morte, quer ver? Olha o que o Senhor fala em Mateus 4, só para mostrar como a morte tem influência muito poderosa, tá? Não mais do que a vida, né? Não mais do que o Senhor, mas só para ilustrar como a morte, né? Olha que Mateus 4, o Senhor fala assim, quer ver, ó? Olha Mateus 4, isso é só para ilustrar, tá, irmãos? Eu não vou me deter nisso, mas fala assim, Mateus 4,16, fala assim: o povo que jazia em trevas, estava morto em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Não quer dizer que esse povo vivia na morte, mas vivia na região de influência da morte, tá? Daí por diante, quer dizer, quando o Senhor apareceu, o Senhor resplandeceu a luz mesmo para aqueles que estavam na região de influência da morte. Por exemplo, outro exemplo, né? Lá em Provérbios, se eu não me engano, fala das câmaras da morte. Ah, no, no Novo Testamento fala do império da morte. Então, veja, Hebreus fala do temor da morte. Então, a morte tem vários aspectos, tá? Mas eu não quero deter nisso aí. Vamos prosseguir, né? Então, vamos tentar entender, voltando para Apocalipse, capítulo 6. Vamos entender que o ponto importante é que o Senhor deu autoridade para esse cavalo e para esse cavalo e para o Hades. Para a morte e para o Hades. O Senhor que deu autoridade. A morte não pode matar ninguém e o Hades não pode engolir ninguém que a morte matou se o Senhor não der autoridade. Por isso que fala no versículo aqui 8, fala, Apocalipse 6, 8. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Ou seja, o Senhor é que dá autoridade. O Senhor é que determina que esses cavalos andem. Por que que ele faz isso? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas isso é importante ficar claro no nosso coração, irmãos. Aí pergunta assim, por que que há tanta pandemia, epidemia, peste, não sei o quê, essas coisas todas? Por que tem tudo isso? Porque o Senhor permite. A morte só pode agir se o Senhor permitir. Nós lemos Apocalipse 1,18, que o Senhor falou que ele tem as chaves da morte do Hades. Ele é que controla. Ele é que abre a morte, ele que fecha a morte. Ele que abre o Hades, ele que fecha o Hades. Ele tem as chaves, não é? O Senhor tem esse controle sobre tudo isso. Ele que tem autoridade. E ele deu autoridade para esse cavalo. Por que que ele deu autoridade para esse cavalo? Agora vamos às razões, tá?
Eu vou explicar para os irmãos primeiro. Como esse cavalo, a parte mais detalhada desse cavalo, é a última parte do versículo 8. Fala que vai matar com a peste, que a mortandade é peste, praga, pestilência, né? Seu significado para a mortandade, e por meio das feras da terra. Então, nós vamos explicar os versículos para os irmãos, alguns versículos, primeiro mostrando como é que o Senhor usa a peste, que é a mortandade, que é o nome do cavaleiro também, né? A mortandade, a peste, ele usa isso para tratar com aqueles que rejeitam a palavra dele ou rejeitam o cavalo branco, tá? E vamos, no final da mensagem aqui, explicar para os irmãos como é que ele usa as feras do campo também. Então, essas duas coisas, a mortandade são as pestes, as feras do campo, é o que o Senhor usa nesse cavalo para tratar com as pessoas. Lembre-se, o Senhor só permite que isso aconteça primeiro ele, ele, ele solta o cavalo branco, é o evangelho. Não ouvem o evangelho, aí vem a guerra. Não ouve a guerra, aí vem a fome. Não ouve a fome, quer dizer, não ouve o evangelho ainda, quer dizer, soltou o evangelho, veio o evangelho, não ouviu o evangelho, vem a guerra. Não ouviu o evangelho, vem a fome. Não ouvir o evangelho, por fim, vem as pestes e as feras do campo. Isso, irmãos, é o resultado. Então, nós falamos para os irmãos já, né? Porque aí alguns ateus e algumas pessoas perguntam: mas se Deus existe, por que que há tanta guerra? Deus existe por que que há tanta fome? Deus existe por que que há tanta praga, a epidemia, tudo isso, porque o Senhor permite para que os homens se voltem a Ele. Vamos ver as razões, tá? Vamos ver as razões. Então vamos lá. Vamos começar lá no primeiro livro, a primeira vez que aparece a palavra peste na Bíblia. Vamos lá em Êxodo. Isso é muito interessante, muito rico, irmãos. Êxodo, olha como é precioso, olha a misericórdia do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Abram lá. Fala assim: aqui é a Páscoa, tá? Êxodo 12 é o capítulo da Páscoa, quando substituiu a Páscoa. Vocês lembram da Páscoa, né? O povo de Israel estava no Egito como escravo, o Senhor ia libertá-los naquela noite, no dia seguinte, né? Ia libertá-los, e aí substituiu a Páscoa, porque ia vir a última das pragas, né? Que seria o anjo, aquele anjo aniquilador, né? Exterminador que ia vir, né? Aí, o Senhor, para poupar o seu povo, olha o que ele fala. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Passar por vós é o significado da Páscoa, né? Páscoa quer dizer passar por cima, né? Passarei por vós e não haverá entre vós praga. A praga aqui é a peste, tá? Destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Tá vendo? Como é que o Senhor poupa? É a primeira vez que aparece a praga na Bíblia aqui. Como é que o Senhor poupa o seu povo da praga? Como o Senhor poupou? O Senhor poupou usando a expiação sangue, a morte do cordeiro, tá? Ou seja, aqueles que aceitam o evangelho, eles são poupados da praga, né? Que ouvem a palavra do Senhor são poupados da praga. Agora, olha o capítulo 30, Êxodo 30. Olha que, como é muito rico isso. Êxodo 30, versículo 12. Fala assim: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor resgate de si próprio. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares, tá? O que que é esse resgate por si próprio? Era o sangue. Era o sangue. Esse resgate por si próprio era o sangue, ou seja, que eles foram resgatados pelo sangue do Senhor. Então, mais uma vez, a praga era poupada, ó, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Porque quem que será poupado da praga é quem foi coberto pelo sangue, né? Teve o resgate, foi resgatado pela expiação, tá? Olha agora Números. Números capítulo 16. Depois eu volto para Números 12. Olha para Números 16. Vamos ler lá. Versículo 46. Vamos ler Números, vamos na sequência primeiro. Vamos ler Números 12. Aliás, Números 14, perdão, irmãos. Números 14, versículo 11. Fala assim: disse o Senhor a Moisés. Lembre-se, irmão, o contexto aqui de Números 14, tá? É quando o povo, os espias,
né, haviam voltado, os 12 espias haviam voltado a espiar a terra, aí 10 espias, eles se rebelaram contra o Senhor, né, falando mal da terra, né? Aí o que o Senhor fala ou seja, eles foram incrédulos. E aí o Senhor fala em Números 14, versículo 11. Fala assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Era o povo dele. E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? A resposta do Senhor: com pestilência. Pestilência é a praga, é a mortandade do cavalo amarelo. Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então, por que que o Senhor pune o seu povo com pestilência? É quando o povo de Deus, muitas vezes até nós, né, irmãos, provocamos o Senhor. Quando nós não cremos no Senhor. Quando nós provocamos o Senhor e nós agimos em não crer, ou seja, quando nós rejeitamos o Evangelho, o cavalo branco, a palavra do Senhor, não cremos no que o Senhor fala, o Senhor age com a pestilência, bem a pestilência. Irmãos, essa é a razão. É uma palavra séria, mas essa é a palavra do Senhor, tá? Ah, irmão Gustavo, nós estamos no Novo Testamento. Irmãos, nós estamos no Novo Testamento, mas os princípios são os mesmos. Não pense que se nós rejeitarmos a palavra do Senhor e não cremos no que ele fala, não podemos ser alvo, não. Mas acabou de falar, irmão Gustavo, alvo do cavalo amarelo. Ah, acabou de falar, irmão Gustavo, que aqueles que foram cobertos pelo sangue são poupados? São. Mas são poupados, são, mas é a questão também de crer, irmãos. Não só de ter crido um dia, mas de acertar o sangue, mas também de continuar tendo um coração de buscar o Senhor, não é? Olha, Números 16 agora. Olha que interessante, Números 16. Vamos para o capítulo 16, versículo 46. Disse Moisés a Arão: toma o teu. Deixa eu contextualizar o número 16. O número 16 aqui é a revolta de Corá, tá? Quando Corá, né? é, Vocês lembram disso, né? Corá, Abirão e Datã e On, eles se rebelaram contra Moisés, né? Esse é o contexto do número 16. Aí o senhor fala aqui no versículo 46. Olha que o senhor falou. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação. Expiação é a questão do sangue, de perdão dos pecados. E faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Então, quando Moisés viu que o Senhor tinha jogado praga, essa praga matou 14 mil, se eu não me engano, 14.700 pessoas, se eu não estou. 14.700, versículo 49 fala: os que morreram daquela praga foram 14.700, foram os que morreram por causa de Corá. Então, quando aquela praga saiu e matou 14.700 pessoas, o que fez parar aquela praga? Foi a expiação que Arão fez rapidamente, né? Ou seja, a questão do sangue. Veja, o princípio que nós queremos mostrar para os irmãos é que o Senhor manda o cavalo branco. O cavalo branco é que o Senhor fez a expiação por nós. O Senhor manda o cavalo da redenção, o cavalo da vida primeiro. Primeiro vai na frente sempre o cavalo branco. Se as pessoas não ouvirem o cavalo branco, o cavalo da expiação, aí vem os outros cavalos. Vem a guerra, vem a fome, vem a peste, né? E daí vem também as feras do campo. Irmãos, estão entendendo esse princípio, irmãos? O Senhor poupa quando nós ouvimos o Evangelho, tá? Isso é muito importante, muito importante. Nós estamos em Cristo, nada nos separará, mas nós precisamos, não podemos também, por outro lado, provocar o Senhor sem credos, porque isso não condiz com aqueles que ouviram o Evangelho. Condiz, irmãos? Ah, mas eu creio no Senhor, agora eu estou duvidando do Senhor, eu estou provocando o Senhor. Mas está condizendo com o viver debaixo do sangue, debaixo daquele que creu no Senhor um dia? Por isso que o Senhor envia muitas vezes essa praga, né? Vamos continuar só para os irmãos entenderem. Números 31. Aqui, irmãos, estou mais lendo para os irmãos, tá? Mais lendo porque é muitos versículos. Números 31, versículo 16. Vão acompanhando aí, irmãos. E eis que estás por conselho de Balaão. Lembra de Balaão?
fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Quando é que o Senhor mandou a praga? Porque quando o povo de Israel começou a prevaricar, ou seja, não crer, abandonar o Senhor, né? Começaram a abandonar e ir contra o Senhor. Aí o Senhor mandou a praga, certo? Isso era para tratar o seu povo. Deuteronômio, versículo 28. Aí eu pergunto, o senhor não amava o seu povo? Claro que o senhor amava o seu povo, mas isso é o princípio que Deus usa, né? Deuteronômio 28, versículo 21. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti. Pestilência é a praga, é o cavalo amarelo. Pegue a ti até que te consuma a terra que passas para possuí-la. Isso aqui, lembra? Deuteronômio 28 fala das maldições, tá? Deuteronômio 28 primeiro fala das bênçãos. Se não houve as bênçãos, aí vem as maldições. E uma das maldições é a praga, a pestilência que vem sobre a terra, tá? Isso aí é Deus tratando, irmãos, tá? É o tratamento de Deus. Josué, próximo livro da Bíblia, vamos lá, Josué, capítulo 22, versículo 17. Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Lembra? Eu já li para os irmãos sobre Peor, né? Acabei de ler sobre a praga que veio, né? Lembra de Peor? Bom, eu não vou especificar aqui, né, mas só para você entender que houve iniquidade quando o povo de Deus começou a se unir com as mulheres midianitas, né? E as mulheres moabitas começaram a adorar os seus deuses e ao se unir a elas, aí o Senhor manda uma praga. Essa praga só é cessada quando Finéias vai lá e mata, né? Mata quem iniciou a praga, né? A união, tá? Só para ilustrar para os irmãos. 1 Samuel, versículo 6. Perdão, 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Feriu o Senhor os homens. Isso aqui é sério, irmãos, muito sério. Ó. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Esses Bet-Semes são os filisteus. Porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Quando fala feriu aqui, era com a peste, tá? Caiu sobre eles. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio. Morticínio aqui é a praga, tá? Entre eles. Então disse os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? Esse Deus santo. E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Qual é o contexto aqui? Os filisteus pegaram a arca. E aí, eles não lidaram, a arca era algo muito santo. A arca, na verdade, para nós hoje é um símbolo de Cristo. Então, eles não lidaram com a arca, com as coisas santas, de maneira apropriada. E eles foram lá, por curiosidade, para saber o que tinha dentro da arca, porque a arca é um baúzão, né, um baú. Eles ficaram curiosos. Como eles não lidaram com as coisas santas de maneira correta, eles foram lá e botaram a mão na arca. E não poderiam botar a mão na arca se eles não eram purificados, eles não eram santos para isso, santificados, né? Eles botaram a mão na arca, quando botaram a mão na arca, o Senhor então feriu eles com a praga. Aí o que eles fizeram, né? Ficaram com medo de devolver a arca para o povo de Deus, né? O povo de Israel. Então, isso é um exemplo para nós, irmãos, que nós não podemos lidar com o Senhor. A arca representa Cristo. Nós não podemos lidar com as coisas santas com o Senhor de maneira impura. Nós não podemos, irmãos, lidar com as coisas santas de Deus. Quem é santo hoje? Vamos tentar entender. O que é santo hoje para nós? É algum objeto? Não. É algum prédio? Não. É alguma coisa física? Não. Quem é santo hoje para Deus no Testamento? Quem é? É a igreja, os irmãos. Quando fala igreja, são os irmãos. São santos, chamados santos, né? Santificados em Cristo Jesus. E a palavra de Deus. Então, irmão, só tem duas coisas santas hoje no Novo Testamento, que é, claro, fora o Senhor, né? Em primeiro lugar, o Senhor, Cristo, que é a palavra de Deus, né? Cristo, a Bíblia,
A palavra de Deus não é a Bíblia livro, é a palavra que está ali. Não é o livro papel preto, né? É as palavras da Bíblia. E a igreja. Irmãos, quando nós lidamos com a Bíblia de maneira sem a correta santidade, quando nós vamos até a palavra de Deus e nós somos, vamos dizer assim, brincamos com a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, nós não damos ouvido à palavra, quando nós lidamos com a igreja de qualquer maneira, com os irmãos, quando nós não estamos nem aí para as coisas do Senhor, botamos mãos sujas na palavra do Senhor e nos irmãos, não estou dizendo mãos físicas, né, irmãos? Quando nós fazemos estas coisas, o Senhor pode muito bem mandar o cavalo amarelo, viu, irmãos? Essa que é a verdade, tá? Isso é sério, irmãos. Que delicado e sério, né? Ah, agora vamos ler livro de... Vou ler para os irmãos aqui. Deixa eu abrir. Só um pouquinho, mas estou abrindo aqui. Deixa eu me localizar aqui. Abacuque, capítulo 3, versículo 3. Olha como é sério isso. Deus, aqui é Abacuque, capítulo 3, né? Fala, Deus vem de Temã, do monte Parã vem o santo. A sua glória, olha que interessante esse versículo. E sério, né? A sua glória cobre os céus e até se enche do seu louvor. Isso aqui, na verdade, é uma profecia da volta de Cristo, tá, irmãos? Irmãos não sabem que é uma profecia, que o Senhor vai vir lá do alto e a terra vai se encher do seu louvor, tá? A glória vai cobrir os céus. Aí fala, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Então, aqui é um sinal, é uma profecia da volta do Senhor, que o Senhor vai vir, vai brilhar tudo, né? O seu poder vai estar encoberto no início, mas depois vai tornar totalmente público. Só que antes da volta do Senhor, olha que vem antes, no versículo 5. Adiante dele, quer dizer, antes do Senhor vir, que vem primeiro antes do Senhor, adiante dele vai a peste. E a pestilência segue os seus passos. O que é isso? É o cavalo amarelo. É justamente isso que nós estamos falando em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, que é o quarto cavalo, o cavalo amarelo, ainda não é a volta do Senhor. O capítulo 4, o cavalo amarelo, que é o capítulo 6, esses três primeiros cavalos do capítulo 6, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, esverdeado, já estão acontecendo, já estão acontecendo. O Senhor não voltou ainda. Mas quem está indo na frente? É esses quatro cavalos, que vem antes do Senhor voltar. Ó, versículo 5. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Por que fala contra os rios? Vocês vão ver em Apocalipse que o Senhor vai jogar praga sobre os rios também, tá? Um terço dos rios das águas serão destruídas, tá? Nós vamos ver isso quando começar a grande tribulação. Nós vamos ver essas coisas. Até um pouquinho antes da grande tribulação. E contra os ribeiros, a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado, olha só, que mando montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória anda montada nos teus cavalos. Isso é muito interessante. Antes do Senhor vir, o Senhor vai trazendo os teus cavalos. Quando fala anda montado nos teus cavalos, o Senhor montado em vários. Teus cavalos é plural. O Senhor vem montado em vários cavalos. Em quais cavalos o Senhor vem montado? Em certo sentido, nesses quatro cavalos. Mas o Senhor é a morte? Não, ele não é a morte, mas ele manda a morte. É como se a morte tivesse vindo como instrumento do Senhor, para a vitória dele. Então o Senhor manda. Primeiro vem o cavalo branco, tá? Que é a pregação do evangelho. É o Senhor. Depois o Senhor manda a guerra. E quem mandou a guerra é o Senhor. É como se eu tivesse montado nesse cavalo. Não é, o Senhor não é a guerra, mas ele manda isso para produzir a vitória lá na frente, que é a volta do Senhor, para que os homens se voltem a ele. Aí ele manda o terceiro cavalo, que é a fome. É a fome que quem está montado no cavalo é a fome. Não é o Senhor. O Senhor é a fome? Não, mas ele manda isso para produzir a vitória lá na frente.
E o quarto cavalo, quem é? É as pestes. É o Senhor que é a morte, a peste? Não, mas ele manda isso para a vitória dele. O versículo fala, como é que o versículo fala? Lê para os irmãos de novo. Olha que interessante. Já que antes montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Como montado nos teus carros de vitória? O que é carro de vitória? Lembra? Que antigamente tinha os cavalos puxavam a carroça. E a pessoa veio dentro aquela carroça, era o carro, chamavam de carro antigamente. Então, a pessoa veio dentro do carro, é como se fosse a charrete, né? É charrete que fala? Charrete. Aí vem os cavalos na frente, vai puxando a charrete. O senhor, na verdade, ele não está montado nesse cavalo propriamente dito, ele está nos carros, o carro de vitória dele. Mas quem vai na frente são os cavalos. Os cavalos, esses 4 cavalos vão abrindo caminho para o Senhor vir com a sua vitória. Vamos entender isso, Apocalipse. Agora talvez é difícil para entender, mas vamos ver, à medida que nós vamos avançando de Apocalipse, vamos ver que todo julgamento de Deus sobre a terra que vai acontecendo, ele tem um propósito só. Qual é o propósito? Fazer os homens se voltarem a Deus e o Senhor vir triunfante no final. Então, esses cavalos vão na frente e o Senhor vai vindo puxado por esses cavalos atrás para a vitória dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Tá? Olha o Salmo 91. Esse salmo é muito conhecido das pessoas, né? Salmo 91. Salmo 91, versículo 6. Muitas pessoas botam o Salmo 91 aberto, não é? Olha que fala: nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade, que é a mortandade que é o cavalo amarelo, né? A peste que se assola ao meio-dia. Ou seja, o Senhor protege aqueles. Vamos ler o versículo 1. Salmo 91, versículo 1. Fala assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem são eles? São aqueles que ouvem o cavalo branco, que ouvem o Senhor. Aqueles que seguem o Senhor, que habitam em Cristo, não é? Que descansam na sombra do Senhor, ou seja, no poder do Senhor. Diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, que confia no Senhor. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tá vendo? Os que ouvem o Senhor livra do cavalo amarelo. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas terá seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor protege. Amém! Amém. Agora, depois de tanta versículo difícil, né, irmão, a gente lê, olha a promessa do Senhor em João 8. Vamos ler lá João 8. Aqui é um alívio do Senhor para nós, né? João 8, versículo 51. Fala assim: em verdade, o Senhor falou para os fariseus: em verdade, verdade vos digo. Aqui é o Senhor Jesus falando: se alguém guardar a minha palavra, olha o cavalo branco, guardar a minha palavra, não verá a morte. Quem que é a morte? É o cavalo amarelo esverdeado. Lembra que o cavaleiro é a morte? Não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu. Abraão não era um servo do Senhor? Era ou não era? Deus. Aí morreu. Aí, mas aí, tá vendo? A morte pegou ele, o cavalo pegou ele. Cavalo amarelo. Aí ele continua. E também os profetas. Profetas não eram profetas do Senhor? E como é que a morte pegou eles? E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Aí o Senhor pegou e falou assim, né, para eles: não. O Senhor continuou, né? Ó, 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então, vamos voltar para o versículo. O que eu quis dizer para ele? É o versículo justamente o versículo 51. Em verdade, verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Não vai ver mesmo. Abraão morreu? Morreu. Mas ele não morreu aos olhos de Deus, ele dormiu. Os profetas morreram? Morreram. Mas não morreram aos olhos de Deus, eles dormiram. Os profetas vão estar eternamente mortos? Não. Abraão vai estar eternamente morto? Não. Por quê? Porque eles creram no Senhor. Irmãos, os que creem no Senhor serão guardados. O cavalo, ainda que nós morramos, mas a morte, que é esse cavalo, não vai nos pegar, não é? Isso é um consolo para nós, não é? Ah, vamos ler agora Levítico.
Vamos voltar um pouquinho agora, irmãos. Estou terminando, tá, irmãos? Por favor, tenha um pouco mais de paciência. Mas vamos lá. Levítico, capítulo 26. Eu tenho que explicar todos esses versículos, irmãos, tá? 26, né? Versículo 3 ao 6. Agora, desse ponto em diante agora da mensagem, irmãos, eu vou falar da otação do cavalo. O cavalo da morte, o cavalo amarelo. Nós vimos que uma das maneiras que ele foi matar é a peste. A outra é as feras do campo. Então, que feras do campo é essa? Vamos ler agora? Levítico 26. Olha o que fala no versículo 3. Se andares nos meus estatutos, o Senhor está falando para o seu povo, né? Guardarei os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, messe é a colheita, né? E a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidima, e a vidima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. E estabelecerei paz na terra. Deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Olha agora. Farei cessar os animais nocivos da terra. Pela vossa terra não passará espada. A espada é o cavalo vermelho, né? E os animais nocivos é o cavalo amarelo. O que que é animais nocivos? São as feras do campo. Olha, eu estou mostrando para o senhor como é que o senhor usa as feras para lidar, tá? Com aqueles que se voltam contra ele, né? Olha Jó, olha esse versículo de Jó. Jó capítulo 5, versículo 22. Da assolação e da fome. A assolação é a guerra, tá? E da fome, a fome é o cavalo preto. A assolação é o cavalo vermelho. Fome é o cavalo preto. Te rirás e das feras da terra não terás medo. Tá vendo? Ou seja, se nós seguimos o Senhor, nós não vamos ter medo do cavalo vermelho, que é a assolação, do cavalo preto, que é a fome, nem do cavalo amarelo, que é as feras do campo. Tá? Ó, versículo 23. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Os animais da terra viverão em paz contigo. Irmão, se nós seguimos o Senhor, os animais vivem em paz, tá? Isso tudo é princípio para nós, né? Olha Isaías capítulo 33, versículo 9. A terra geme. Aliás, vamos pular esse versículo por causa do tempo, tá, irmão? Vamos pular esse versículo. Vamos para Ezequiel, melhor. Ezequiel. Eu vou pular por causa do tempo. Ezequiel 34, versículo 25. Olha lá. Ezequiel 34, versículo 25. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Está vendo? O Senhor repreende as feras, né? Olha o versículo 28. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão. O que as comerão? As feras não comerão o povo, tá? As pessoas que seguem o Senhor, tá? E habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Eu tenho aqui, ó, eu vou aproveitar para exemplo aqui, né? A Regiane está aqui, não sei se o Seba está com a Regiane, né? Mas os irmãos, o Seba e a Regiane ficaram na África há muito tempo, né? E o Lucas, que teve com eles na África, me conta que uma vez eles estavam andando na África e eles foram meio que cercados por hienas. Você imagina o que a hiena faz, né? Quando eles estão em bando. E eles oraram, invocaram o nome do Senhor, invocaram e elas se dispersaram. Fizeram presa fácil. E eles oraram, buscaram o Senhor na hora e elas dispersaram. Olha como o Senhor cuida, né, irmãos? Depois a Regiane conta isso, né? Você teve essa experiência mesmo. Vocês lembram de Eliseu? Eu não vou nem citar esse versículo. Lembra quando Eliseu começaram a chamar que Eliseu era calvo? Calvo, careca, ô careca. Aí ele pegou e, e, e as ursas veio e comeram as pessoas. Lembra disso? As feras do campo, né? Vamos ler os últimos versículos agora, irmãos. Jeremias, capítulo 15. Só para mostrar para os irmãos. Capítulo 15, versículo 3. Fala assim.
porque os punirei com 4 tipos de castigo, 4 sortes de castigo do Senhor. Vamos ver como é que o Senhor vai punir o povo com 4 sortes de castigo, 4 tipos de castigo. 2 pontos. Então, vamos lá, quais são? Com espadas para matar. O que é a espada? É o cavalo? Cavalo vermelho. Com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorar e destruir. Quem que é os cães, as aves e as feras do campo? São o cavalo amarelo, tá? Agora, isso é Jeremias 15. Agora vai para o capítulo 16. Jeremias 16, versículo 4. Vamos ler lá. Morrerão vitimados de enfermidades. O que é enfermidades? É as pragas, né? Cavalo amarelo. E não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada, quem é espada? Cavalo vermelho. E a fome, cavalo preto, os consumirão. E o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e os animais da terra. O que é pasto? Elas vão comer aquilo ali. Quando fala de pasto, é que as aves vão lá e comem ali naquele pasto. Os animais da terra vão lá e comem. Então, quem vai comer o cadáver das pessoas? É as feras do campo, ou seja, é o cavalo amarelo, tá? Olha Ezequiel, para terminar. Os últimos versículos, eu estou lendo. Ezequiel, capítulo 5, versículo 17. Enviarei sobre vós a fome, cavalo preto, e bestas feras que te desfilharão, cavalo amarelo. A peste e o sangue passarão por ti. Peste, cavalo amarelo. Sangue é cavalo vermelho da guerra, né? E trarei a espada sobre ti, cavalo vermelho. Eu sou o Senhor, falei. Agora, capítulo 14. Aliás, Não, Ezequiel 14. Tem para os irmãos. Versículo 15. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tá vendo? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela. O que é que no meio dela? Daquela nação que não segue o Senhor. Quem são esses 3 homens? Né? É Daniel. Está no versículo 14. Olha lá quem são os 3 homens. Versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. E eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, aquela nação que não ouve o Senhor, ou seja, aí que Jó, Daniel e Noé morassem ali, o Senhor ia poupar nem a família deles, ia poupar só eles, né? Aí o que o Senhor ia fazer com essa terra? Versículo 15: se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Então, você veja que as feras é uma maneira como Deus usa para julgar a terra, tá? É tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Vamos pular para o versículo 21, para terminar. 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Quais são os 4 maus juízos? A espada, cavalo vermelho. A fome, cavalo preto. As bestas feras e a peste, cavalo amarelo. Tá? Contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Então, irmãos, ah, eu queria resumir aqui, né? Eu sei, irmãos, que é uma palavra muito forte, pesada, né? Mas é só para mostrar para os irmãos que esse cavalo, quando de fala da morte, o Senhor usa a morte através da espada, né? Através da fome, através das pestes e através das feras do campo. As feras do campo, necessariamente, nem sempre são feras literais, às vezes o senhor usa, né, animais literais. Mas também é sentido da vingança do Senhor, né, contra aqueles que não ouvem a palavra do Senhor. Tá bom, irmãos? Vou parar por aqui e semana que vem a gente continua. Aí eu vou explicar sobre a questão do Hades para os irmãos, tá bom? Jesus, Senhor.